para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugiu da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Agora capítulo 2, os versículos de 1 a 3. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos ler agora o capítulo 4 todinho. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor a Jonas: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Senhor, fala conosco nessa noite. Pela tua palavra e pelo teu nome nós te imploramos isso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa mensagem, eu já assisti várias coisas falando sobre Jonas. Eu fiz um apanhado geral do que eu já tinha visto. Escrevi algumas coisinhas também de algumas informações históricas. Mas o foco dessa mensagem nessa noite é falar exatamente sobre a misericórdia de Deus e o nosso olhar sobre essa misericórdia. E o nosso prisma sobre a misericórdia de Deus em relação às pessoas. Mas trazendo para um contexto histórico, Jonas é um profeta que, resumidamente, o seu histórico se acontece nessa história dele com Deus em Nínive,
mas ele é citado também em 2 Reis, no capítulo 14, no versículo 25, em que ele é o profeta que profetiza sobre a restituição dos termos ou das fronteiras de Israel. Israel, em alguns momentos, tinha sido ocupado por outras pessoas, e naquele período do reinado de Jeroboão, ele vai e faz essa profecia a respeito, e ela realmente se cumpre. E o outro cenário que Jonas, o chamado filho de Amitai, a palavra de Deus fala que ele é um zebulonita, ele é da tribo do povo de Zebulon e da cidade de Gat-Hefer. E ele foi citado nesses dois cenários da palavra de Deus. E é muito interessante porque há uma nuance muito interessante no livro de Jonas. Jonas ele é chamado por Deus, no capítulo 1, a levar uma palavra de destruição a uma cidade. E como diz no capítulo 1, o Senhor, é interessante o texto narrar, porque a partir do capítulo 1, há uma antítese entre o que Deus pede para Jonas e o que Jonas faz. No versículo 2, Deus pede Jonas para subir e profetizar contra Nínive. E a Bíblia fala que Jonas fez o quê? Desceu para Jope, pegou um navio e falou que ia para Tarsis para fugir da presença do Senhor. E nesse cenário, uma tempestade pega esse povo de surpresa, como nós lemos. Jonas é lançado ao mar depois de uma certa discussão entre aqueles tripulantes que estavam ali, porque, na verdade, também eles ficaram meio com medo. Pô, nós vamos jogar o profeta do Senhor no mar, velho? Como assim? A gente não tem coragem para isso. Mas Jonas temou com eles e falou, se vocês quiserem se livrar da tempestade, vocês têm que se livrar de mim. E ele é lançado ao mar. E depois disso, aparece o primeiro personagem da história de Jonas, entre os 4. São 4 personagens narrados: o peixe, o verme, a planta e o vento. Os 4 personagens. O primeiro personagem aparece aí. O peixe engole Jonas. E esse é o primeiro momento em que nós vemos Deus exercendo misericórdia sobre a vida de Jonas. Uma misericórdia pessoal para com ele. Deus não deixa Jonas morrer no mar. O peixe pega Jonas, engole Jonas e carrega Jonas por quantos dias lá que diz a palavra? 3 dias ele ficou na barriga do peixe. Aí, irmãos, são os atos que Deus fala, em todo final do capítulo, fala que Deus fez alguma coisa. No último versículo do primeiro capítulo, fala, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Há uma ação de Deus em todos os finais do capítulo de Jonas. Deus faz alguma coisa diante da situação. Esse primeiro momento, Deus exerce misericórdia com a vida de Jonas, fazendo com que o peixe o engolisse. A partir do versículo 2, Jonas tem um momento de arrependimento. Jonas se arrepende daquilo que ele fez. E ele se arrepende tanto daquilo que ele fez, que ele faz uma oração, irmãos, citando tudo quanto é salmo que você imagina. Eu estou fazendo uma hipérbole aqui, mas olha só. Na oração de Jonas, no capítulo 2, em que ele está falando, pedindo a Deus a misericórdia dentro do ventre do peixe, Jonas cita Salmo 18, Salmo 120, Salmo 42, Salmo 139, Salmo 5, Salmo 69, Salmo 30, Salmo 142 e o Salmo 3. Jonas faz um arcabouço de teologia para ele pedir a misericórdia de Deus para que ele pudesse ser poupado dentro do ventre do peixe. E no segundo capítulo, Deus também faz uma ação no último versículo. Qual que é a ação? Deus ordena que o peixe vomite Jonas na praia. Vocês estão comigo, né, irmãos? Estou fazendo só uma explanação rápida aqui. Nós vamos chegar onde a gente está querendo. Deus manda o peixe vomitar Jonas na praia. Mediante a oração de Jonas pedindo misericórdia,
Na primeira não fala nada porque ele confessa que ele era o culpado. Deus exerce misericórdia. Na segunda, ele pede pela misericórdia para que ele tivesse a vida dele poupada para fazer a vontade de Deus. Deus manda o peixe vomitar Jonas. Segundo momento da misericórdia de Deus para com Jonas. E Jonas, em vida, sai para uma praia e a partir daí vem o capítulo 3. Deus fala com Jonas de novo. Segunda vez, aí no primeiro versículo, fala, segunda vez veio a palavra do Senhor para Jonas e fala, Jonas, vai para Nínive e anuncia o que eu estou te mandando falar para os ninivitas lá. E o que ele faz? Dispõe Jonas e vai para a cidade de Nínive. A Bíblia fala, irmãos, que Nínive era percorrida, se fosse a pé, fala o texto aí, quantos dias? 3 dias. Jonas faz uma acelerada na cidade e passa anunciando, ó, a cidade em 40 dias vai acabar tudo aqui. Em um dia Jonas cumpre a missão dele. Ok. Obedeceu a voz do Senhor. E o que acontece, irmão? Os ninivitas se arrependem. Vestem panos de saco, a começar pelo rei. E o rei fala, ó, a partir de agora ninguém mais come, nem nós, nem os animais, nem nada. Nós vamos nos prostrar diante do Senhor e pedir misericórdia. A palavra de Deus veio a eles e eles receberam a palavra. Eles receberam. Eles tiveram a confirmação no coração e se arrependeram. E no capítulo 3 acontece também uma atitude do Senhor no último versículo. Lê lá comigo, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus exerce misericórdia com a vida de Jonas 2 vezes. E Deus, nesse momento, exerce misericórdia com todo o povo de Nínive. Aí o que acontece no capítulo 4? Jonas fica o quê? Amargado da vida, não é não? A Bíblia fala que com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. É aqui que eu queria concentrar o nosso texto. Eu acho que eu vou trocar. Está tendo uma chieira aí, não está, irmãos? Está incomodando, não está? Deus quer ele falando para as pessoas lá em Nínive, profetizando contra elas que Deus iria destruir a cidade. Mas ele não gosta da decisão de Deus exercer misericórdia com aquele povo. Por quê? Talvez porque os ninivitas eram inimigos do povo de Israel. Não sei. Mas a temática é a seguinte, irmãos. O Senhor tem um diálogo, uma conversa séria com Jonas para falar sobre a sua misericórdia. E a pergunta que Deus faz a Jonas é a mesma pergunta que ele faz para Caim, lá quando Abel ofereceu uma oferta e Caim ofereceu uma oferta. O Senhor recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. E por causa disso, a mesma palavra que usa aqui, usa lá no texto. Caim ficou irado.
A ira tomou conta de Caim. E a pergunta que Deus faz para Jonas é a mesma que ele faz para Caim. Versículo de número 4. Capítulo 4, versículo 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Faz sentido isso, Jonas, para você? Essa tua ira? Da mesma maneira que ele perguntou para Caim, lá no início de todas as coisas. E a partir dessa pergunta que Deus faz, Jonas continua se amargurando. Porque no fundo, o que Jonas queria mesmo era que Nínive fosse destruída. O que ele queria mesmo é que a palavra que ele passou dando para o pessoal se cumprisse. Por quê? É um povo inimigo, é um povo que, aos olhos de Jonas, não era bem-vindo no meio do povo de Israel. Para Jonas, a graça de Deus não fazia sentido para aquelas pessoas. Entende? E Deus pega Jonas e insere Jonas num contexto muito intrigante. Jonas faz uma enramada, né? Como se fosse uma cobertura para ele poder se deitar, e se deita na sombra. E continua irado, esperando a sua morte. Acho que é o canal 15, o retorno aí, o Carlos, que está dando esse. É o canal do microfone auricular aqui, ó. Fecha lá em cima, lá no topo. O segundo pininho vermelho aí, ó. Foi? Não? Oi? 11. Então, irmãos, continuando aqui. Aí, nossa, já estava agoniado, irmão. Estava perdendo o ritmo da coisa aqui. Desculpa. Deus coloca Jonas naquele contexto ali. Jonas deitado numa sombra, esperando a morte. E agora aparecem os outros 3 personagens. O primeiro personagem que Deus usa para falar com Jonas, o peixe. O segundo, a planta. Nasce uma planta e faz uma sombra um tanto quanto agradável para Jonas. Só que a palavra fala que naquele conforto acontece uma contraposição muito rápida ali naquele cenário. Vem um vento, traz um sol e vem um verme e come a planta. Aí Jonas ficou, de novo, né? Irado. Como assim? Acabou minha sombra, acabou meu conforto, né? Só que para a nossa meditação, irmãos, depois da gente fazer uma pequena explanação sobre esse texto, eu queria que a gente fizesse uma análise sobre a misericórdia de Deus. Deus termina esse diálogo com Jonas com uma pergunta muito intrigante. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Qual é o nível da misericórdia de Deus? Há uma seleção? Existem privilegiados no contexto da misericórdia de Deus? Existe quem tenha mais direito, seja um ou seja outro, pela misericórdia de Deus? Aos olhos de Jonas, tinha sim. Na visão de Jonas, Nínive não merecia nada, nenhuma gota de misericórdia. Nínive merecia a destruição. E olhando para os nossos dias, a gente pode fazer um paralelo desafiador para nós. Até que ponto a gente acha que a misericórdia de Deus vai? Será que só porque eu recebi a misericórdia, eu posso olhar para quem está perto de mim e fazer um julgamento
colocar uma régua e olhar quem precisa e quem não precisa da misericórdia de Deus? Nos nossos dias, eu acho que as coisas tomaram medidas muito desproporcionais, irmãos. E tomaram medidas desproporcionais porque a palavra diz que isso aconteceria. E a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. A compaixão de muitos seria eliminada. E para nós, que somos pessoas que conhecemos ao Senhor, ou pelo menos temos noção de quem Deus seja, nós estamos falando, irmãos, de um Deus que é narrado em todo o contexto histórico, que a principal característica do Senhor, nós adoramos pelo que Ele é, mas pelo também o que Ele faz. Os salmos, os profetas, os reis, em todos os seus diálogos, em todas as suas conversas, em todas as suas orações, um adjetivo muito peculiar é dado a Deus sempre. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus bondoso. O Salmo 136 é uma narrativa, nós lemos ele aqui hoje de manhã. Fala uma coisa que Deus fez, e o que fala no segundo verso? Porque a sua misericórdia dura para sempre. É uma característica fixa e eterna que Deus não muda nunca. Um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que está sempre pronto a olhar para aqueles que se arrependem e exercer a sua misericórdia. O Deus que nós servimos não traçou régua nenhuma. Tanto é que no Novo Testamento cita-se o texto que não existe bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Todos estão à mesma vista aos olhos do Criador. Todos. Todos. Não existe separação. E o que nós temos visto é que a própria igreja que diz servir ao Senhor tem colocado níveis de pessoas que podem ou não receber a graça e a misericórdia de Deus. Porque no fundo, às vezes a gente olha para determinadas pessoas e sente nojinho. E eu não estou falando mentira, não, porque você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem certas pessoas que você olha e fala assim, poxa, isso aí não tem jeito, não. Aqueles que a gente cultiva inimizade de muitos anos, como também a gente falou de manhã aqui hoje sobre as questões de inimizade e o nosso coração diante disso, e falamos um pouco sobre o perdão também. Será que o nosso coração tem sido um coração que é seletivo diante das pessoas, irmãos? Será que nós dizemos servir a um Deus que estende a sua graça e misericórdia a judeus, mas também a ninivitas? E nós vivemos uma vida que não é condizente com aquele Deus que nós servimos, com o Deus que nós servimos? Jonas foi desafiado a profetizar, mas eu acho que, na verdade, quem estava mais precisando de uma transformação no coração e de um tratamento profundo da sua alma era ele mesmo. Dá para se entender, por todo o contexto do texto, o contexto que nós lemos, é que Deus tinha um propósito muito específico em falar com Jonas. Porque Jonas era esse personagem de viver no templo, de fazer suas profecias, de receber aquilo que vinha do Senhor, mas no fundo, ele achava que a graça de Deus que ele recebeu não era para qualquer um.
E nesse cenário, irmãos, o que nós podemos realmente entender e desafiar a nossa mente e coração nessa noite é saber que o nosso Deus, Ele é o Deus da misericórdia estendida a todos os homens. Todos os homens. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nós não cabe o papel de medir quem precisa ou não precisa. A nós foi nos dado uma ordem só, como discípulos do Senhor, e que servimos ao Senhor. E como apóstolos enviados, como também foi falado hoje pela manhã, a nós foi dado um ide de pregar o evangelho a toda criatura. Existe dentro de nós, irmãos, e fica como reflexão para nós nessa noite, alguma coisa que o Senhor precisa de mudar no nosso coração, porque, na verdade, a gente é preconceituoso? Existe algo ainda no nosso coração que tem resquícios de crueldade e de inimizade que nos impedem de conviver com as pessoas só porque tem alguma questão diferente da sua? Ela vive outra religião? Ela adora um outro Deus que não seja o seu? Ela não é da sua raça? É um desafio para nós olhar para o texto de Jonas, porque nós, muitas vezes, somos o Jonas, mas às vezes a gente não quer reconhecer. Por quê? Deus tem os seus escolhidos. Deus sabe o que faz. Eu vou ficar aqui na minha, né? Eu sei de quem eu sou. Mas o Senhor está querendo desafiar o nosso coração hoje para que a gente possa ter uma vida transformada, para viver o Evangelho e a misericórdia de Deus que é estendida a todos os homens. Não somos nós, não parte de nós. Tudo tem a ver com o nosso Senhor. Tudo tem a ver com a cruz, com o sangue vertido e a oportunidade que é dada a todos os homens. Nessa noite eu te convido a fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor e pedir para o Senhor a graça e a misericórdia dEle. Não somos nada, irmãos. Não somos nada. Todos nós nos encontramos como pecadores diante de um Senhor perfeito e diante de um Senhor supremo das nossas vidas. A mesma graça que nós conhecemos, a mesma graça que nós recebemos, o diferente também precisa de receber. O nosso inimigo também precisa de receber. E que ele seja nosso inimigo por causa dele, não por causa de nós. A mesma graça que é estendida ao rico, também é estendida àquele que às vezes a gente se move uns 2 metros de distância para não passar perto, porque o cheiro está ruim, porque vai te pedir alguma coisa. Senhor, quebranta o nosso coração nessa noite. Nós precisamos de ter a nossa vida desafiada diariamente, Senhor. O Evangelho precisa de ser alguma coisa que nos espeta para a gente poder andar para frente e progredir. A gente não pode ser a mesma pessoa de ontem. E é por isso que nessa noite nós estamos implorando a misericórdia do Senhor para nos fazer ser pessoas que tenham o mesmo olhar do Senhor para esse mundo. Nós precisamos de ouvir a Tua voz e realmente fazer a Tua vontade. Nós precisamos de olhar para quem está ao nosso lado e realmente viver o amor de Deus perto dessa pessoa.
Para nós é um privilégio e uma graça infinita vivermos na tua presença e vivermos para te servir. E existem muitos ainda que irão receber essa graça. Que o Senhor nos use para que essa graça seja levada a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que não passe de nós o teu Santo Espírito. Que não passe de nós a palavra do Senhor. E que não passe de nós a vivência real do Evangelho de Jesus Cristo. O nosso Supremo Senhor e Pastor das nossas almas. Que pelo seu exemplo, sendo o Rei poderoso, soberano, se fez pobre, morreu no nosso lugar. Que a tua graça inflame o nosso coração e contagie as nossas vidas para vivermos, para te servir. É o que nós pedimos nessa noite. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, temos alguns avisos nessa noite para a gente poder dar. A ação já me lembrou de manhã e a Paulinha me lembrou de outro. É dia 5 de agosto, às 16 horas. Dia 5 é sem ser nesse sábado no outro, não é? Daqui a 15 dias. Nós vamos ter o chá de bebê, o chá de fralda da Maria, a filhinha do pastor João e da Evelyn. Os irmãos todos da igreja estão convidados, não estão? São. Eu recebi o meu convite, mas tem convite para todas as famílias aqui da igreja. Então, a ação está procurando vocês aí. Se você ainda não recebeu o seu convitinho, pegue com a ação hoje. É isso? Não errei meu recado, né? Então tá. Próximo sábado, irmãos, nós temos Tarde Alegre, aqui na igreja. Cadê a Paulinha? Está na salinha. Nós temos Tarde Alegre aqui na igreja. Vai ser às 14 horas aqui na igreja e a Paulinha pediu para que os pais pudessem incentivar as crianças a trazer também algum amiguinho, algum coleguinha para que também possa participar da Tarde Alegre. Nessa semana temos reunião de oração na terça-feira às 7h30 da manhã, ok? 7 horas? 7h30, né? 7 horas? Eu não participo, irmãos. Vocês me perdoam, porque não tenho condições de participar, então, às vezes, eu esqueço do horário. Toda terça-feira temos reunião de oração aqui na igreja, então, às 7 horas da manhã. Quinta-feira temos culto. O pastor João está de férias, então vocês estão vendo as nossas carinhas diferentes aqui falando. Uns falam muito, outros falam meio pouco, como eu mesmo, né? Porque, você sabe, né, irmãos? A gente tenta, de alguma maneira... Vocês entendem, né? Às vezes, assim, fala pouco ou fala muito, mas Deus sabe de todas as coisas e fala conosco de todas as maneiras. Amém? Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Não, né? Não? Não. Então tá bom. Vamos louvar o Senhor? Vamos colocar de pé para a gente terminar a nossa reunião. A gente canta a nossa última música, faz mais uma oração e finaliza a nossa reunião nessa noite, tá bom? E tem café, ok? Vem, meninos, vamos cantar aqui, sinceramente. Abre os canais aí, por favor. Isso. Sinceramente, eu preciso encontrar outro caminho, outra vida a levar.
Sinto que existe um motivo melhor para viver, porque lutar sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus, e que das trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo para crer. Todos nós corremos, vão correndo para Deus, vão correndo para Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é real o que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio em mim. Nova canção quero cantar, quero esse amor abraçar. Aleluia. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus. Certamente é um caminho melhor, certamente é um caminho melhor, certamente é um caminho, certamente é um caminho melhor. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus. Certamente é um caminho melhor, certamente é um caminho melhor, certamente é um caminho, certamente é um caminho melhor. Vão correndo pra Deus, vou correndo pra Deus. Certamente é um caminho melhor, certamente é um caminho melhor, certamente é um caminho, certamente é um caminho melhor. Corremos para os teus braços, Senhor. Corremos para os teus braços. Nessa noite que o Senhor, como já falou tanto conosco, como nós já meditamos no início dessa reunião, pedindo para o Senhor criar em nós um coração puro, criar em nós um espírito inabalável diante das situações da vida. Como tantas coisas lindas que nós cantamos aqui, mensagens poderosas sobre quem o Senhor é e o que o Senhor faz a nosso respeito. Nessa noite também que nós, olhando para esse texto e o livro de Jonas, nós entendemos sobre a misericórdia do Senhor e que nós precisamos de usar dessa mesma misericórdia e perdão para com todos os que estão ao nosso redor. Que o Senhor alimente essas mensagens durante a nossa semana, dia após dia, Senhor. Confirma sobre nós as obras das mãos do Senhor durante essa semana. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. Amém. Irmãos, boa semana. Que o Senhor nos abençoe e temos cafezinho lá fora. Boa semana para todos. Bom domingo.